Vamos lá, última etapa, né? Só faltam 3 questõezinhas aí. São 3. 3 questões simplíssimas aí já para você detonar nessa provinha aí, claro. Prova de número 22 ainda. A 4ª provinha de 2011. 2011, já viu, né? Aquela troca que a gente fez aí, normal. Tem algumas provas de 2011 lá atrás, agora 2010, quase 2011. Não, é 2011 mesmo, bicho, ó. Meu irmão, aqui, doido. Aqui, bicho. 2011. É assim mesmo, eu tô doido. Eu tava pensando que eu tava na prova 21 ainda. É assim mesmo. Bom, vai lembrando aí, ó. No mesmo ciclo, a gente esqueceu de comentar isso no começo da prova, lá no comecinho. Veja o quadro de pesos das questões. Tá avaliando aí? Ó, você tem questões de português, matemática, questões de 1 ponto, 2 pontos e até 3 pontos. Da questão 7 à questão 10, ou seja, a partir dessa última questão que nós fizemos e essa série que vamos fazer agora, esta mesma série, você tem, claro, questões que valem 3 pontos. O triplo das primeiras questões lá que você viu, daquela questão lá do segundo parágrafo, que é aquela questão meio oscilante lá, tá lembrado daquela questão? Pois é, tem que se lembrar muito bem desse contexto aí, do peso das questões. Nas provas da Petrobras, lembra? Nós fizemos as provas da Petrobras aí, você notou que as questões valiam 1 ponto. A maioria das questões estavam lá encadeadas e tal, com 1 pontinho, seja a prova de língua portuguesa, seja a prova de conhecimentos específicos, não importa. Aqui agora você tem provas com questões, por exemplo, com 3 pontos, uma questão valendo 3 pontos. Imagine, você precisa acertar da questão 1 até a questão 3 para equivaler, por exemplo, a uma questão de número 9, 8, 10, fácil demais. Vamos dar uma olhada nessa questão 8. Deixa eu virar de novo para cá. Eu estava vendo conhecimento específico também, ó. Tem questões de conhecimento específico, já viu aí? Que vale 2,5 pontos. 2,5. 3 pontos, ou seja, o peso de língua portuguesa aí, questões de conhecimento específico de 1 ponto, de 1,5 ponto, 2, tá vendo aí? Um escalonamento aí fantástico, uma gradação incrível aí. Então fique atento aí, fazer uma prova de português boa, ou então aquelas questões, pelo menos, que tem maior peso, tá certo? Fica atento a isso aí para pontuar mais, para não perder aquelas questões que tem realmente um valor bem legal, ok? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Na questão de número 8, ele diz: dentre os pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda palavra é grafada com a mesma letra ou dígrafo, destacado ou destacada na primeira, é nobreza. Pessoal, utiliza-se o sufixo eis, exa, isa, eis, ense com S, quando indicam título, origem ou profissão. Só que nesse caso aqui, nobreza é uma casta social, é uma classe. Então você tem nobreza, riqueza, pobreza, como substantivo abstrato. Percebeu aí? Se é substantivo abstrato, lógico, é grafado com Z. Tá? Então você tem o sufixo esa, por exemplo, aí, para indicar substantivos abstratos. Não só esa, mas eis também. É Z. Altivez, mesquinhez, percebeu? Então, embriaguez, que o pessoal fala embriagado. O cara está embriagado. Embriagado não, embriagado. Embriaguez. Cuidado para não ficar bêbado falando a palavra. Eu estou embriagado, está duplamente bêbado. Né? Cuidado com esse negócio aí, certo? Então, ó, nesse contexto aí, nobreza grafado com Z. Riqueza, percebeu? Então, sempre aí substantivos abstratos no sufixo esa. Agora, na próxima palavra, veja aí. Olha só. A palavra quis. Marcelo, mas olha aí. Quis, eu também posso colocar com Z, não posso? Questão polêmica aí, né? Quis é com S, do verbo querer. Você sabe disso. Né? Quis. Eu não quis te magoar. E não, eu não quis te magoar. Eu não quis te fazer mal. Claro que não dá. Marcelo, mas vê. Não tem aquela história, por exemplo, de quis com Z? Pessoal, aí é aquela palavrinha muito comum, por exemplo, aí nesses aspectos, nesses joguinhos de pergunta e resposta de internet aí, que o pessoal está chamando de quiz. Então, e se fosse quiz? Você ia ter que entrar com recurso aí. Essas palavras, claro, estão sem contexto, estão fora de contexto, fora de órbita aí, nessa frase aí, essa frase não, nessas alternativas aí. Então você percebe que aí o verbo é querer, quis, tudo bem. Mas e se eu pensasse que era quiz, pergunta? Bom, a palavra quiz já existe. A banca se arriscou um pouco aí para não, digamos assim, classificar aquela história do quiz, pergunta e resposta. Então fique atento a essa história, fique ligado nisso aí para não estar se confundindo, tá certo? Mas aí, pessoal, quando aparecer alguma palavra que de repente tem essa regra, essa coisa toda aí, quando você notar que existe uma certa confusão e tal, opte sempre pelo lado mais batido, mais surrado, aquele lado mais comum.
o verbo, claro, a forma quis é muito mais comum, é muito mais usual no verbo querer. Entendeu aí? O verbo querer é muito mais frequente, muito mais comum. Então, se eu disser por e querer, lembra que negócio? Pois é, olha aí. Por e querer, sempre S, nunca Z. Por e querer, sempre S, nunca Z. Pus, pusemos, pusera, pusesseis, quiséssemos, quisera. Então, tranquilo, você tem exatamente aí essa mesma classificação. Agora, claro, se aí não existe o contexto, não aceite o quiz, e somente o quis. Fechado? Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Olha aí. Aí você tem, claro, nobreza, quis, ok, nesse contexto aí. Xícara, com X, você sabe, é etimologia. Enchente, pessoal, a regra do X, vamos recordar? Quando você fala na regra do X, claro, usa esse X depois de meditem. Como assim, bicho? Meditem, meditem, meditem. Meditem com N. Como assim? Olha, pessoal, meditem. Me de tongo em. Me de tongo em. É N. Após meditem. Depois de me. Se eu disser, por exemplo, mexilhão, X. Mexido, mexerica, mexilhão, metzrun, X. Sempre X. Só uma exceção. Uma. Sabe qual é a exceção? Uma exceção. Mecha. Mecha de cabelo. Mecha de cabelo. É uma exceção. Então, se eu digo, por exemplo, mecha, CH. Mexido, X. Mexilhão, mexerica, mexe, metrônis, X. Entendeu? Além disso, por exemplo, ditongo, ameixa, caixa, trouxa, gueixa, ruxa. Qualquer ditongo. Aí, claro, você vai colocar X. Exceção, recalchutar. A palavra recalchutar, você tem aí recal com U, né? A U. Recalchutar com CH, porque vem de caucho. Caucho, borracha, borracha de qualidade inferior. Caucho. Após em, após a sílaba inicial em, após a sílaba inicial me e a sílaba inicial em. Aí você tem, por exemplo, enxofre, enxuto, enxugar. Percebeu? São palavras, claro, grafadas com em e X. Então, ó, usa-se X após meditem. Após meditem, me de tongo em. Beleza. É a regra básica do X. Além disso, em palavras indígenas ou africanas, palavras que já têm etimologia com X. Agora, há exceções no uso do X. Encher, encharcar, enxova, enchumaçar, derivados. Pode anotar. Você pausa o vídeo aí, volta a aulinha, dá uma pausada. Aí, claro, você escreve aí. Encher, encharcar, enxova, enchumaçar e derivados. Palavras derivadas. Dessas palavras aí, encher, enchente, enxurrada, enxurrada não, né? Enxurrada com X. Aí você tem aí encher e tudo mais. Legal. Cuidado também com aquelas formas, aquelas palavras que já possuem, por exemplo, um CH da origem, na palavra primitiva. Veja a diferença. Chapéu. Chapéu é com X ou CH? Não é isso? Chapéu é com CH. Se chapéu é com CH, quando eu digo enchapelar, veja, enchapelar é com CH. Beleza, tranquilo, enchapelar. Mas se eu disser, por exemplo, chiqueiro, e aí? Vai lá. Você aí, chiqueiro, X ou CH? Bora. Hã? Tá certo, muito bom. Chiqueira com CH. O cara erra, faz CH. Quando tá em dúvida, não quer errar de jeito nenhum, né? É assim mesmo, olha. Chiqueiro com CH. Se chiqueiro é com CH, enchiqueirar, X ou CH. Bora lá. E aí? Hã? Enchiqueirar, claro, com CH. Primitiva CH, derivada CH. Entendeu aí? Veja a palavra agora, acompanhe. Olha a diferença. Enchente. Perceba, vem do verbo encher. Encher é uma exceção da regra do em. Encher, encharcar, enxova, enchumaçar, não é isso aí? Então, enchente você vai grafar, claro, com CH. Belezinha? Entenderam? Joia. Letra B também está fora. Casulo, com S. Vem de casa, né? Casa, casamento, casebre, casinha, casulo, certo? A mesma coisa, esse S aqui é da palavra primitiva, ok? Então você tem aqui o S dentro da palavra primitiva. Catequese,
com S. Pessoal, catequese com S. Por isso a resposta certa é a letra C. Mas por que catequese com S? Gente, catequese é formado pelo sufixo grego ese. Sufixo grego ese ou sufixo ose em algumas palavras. São dois sufixos. Na regra do S você deve estudar aí os dois sufixos gregos. Sufixo grego ese, ose, são terminações. Sufixos. Usam-se os sufixos gregos ese, ose em palavras, né? Diocese, catequese, overdose, virose, trombose, não importa. Então, ese e ose, sufixos de terminação de palavras. Agora veja uma coisa interessante. Você já deve ter visto algumas gramáticas, seguramente um bocado de gramática aí nesse negócio. Aquela história de síntese, sintetizar, exceções, né? Palavras terminadas em izar. Veja, mesmo que eu coloque os verbos terminados em izar com Z, você já sabe. A forma oficial do verbo, né, das formas izar aí, com Z. Canal, canalizar, Z. Humano, humanizar, Z. Palavras sem nenhuma referência de S, sufixo izar com Z. Se eu disser, por exemplo, paralisia com S, paralisar com S. Não é isso? Se eu disser, por exemplo, análise, analisar com S, porque as palavras primitivas têm S. No caso de catequese aí, catequizar é com Z. E muitos gramáticos que a gente vê por aí chamam de exceção. Não tem nada de exceção, gente. Eu só fiz uma troca simples de sufixo. Catequese, o radical vai até o U. Até o U, separando o sufixo ese. Note que esse ese do sufixo aí, claro, esse ese aí é terminação, é sufixo. Não faz parte do radical da palavra. Você entende isso? Se eu disser casa, casinha, casebre, casulo, esse S ele irá se propagar, você irá derivá-lo para outras palavras, porque ele faz parte do radical, da base da palavra. Não é o que acontece aí em catequese. Eu estou apenas trocando um sufixo por outro. Eu tiro o sufixo ese, boto o sufixo izar. É uma troca, não há exceção. O mesmo acontece hipnose, S, hipnotizar com Z. Síntese com S, sintetizar com Z. Não esqueça, eu tenho sufixos ese, ose na terminação. Esses sufixos não passam de uma palavra para outra. Entendeu aí? Vamos avançar, seguirei. Seguirei. Sabe o que é seguira? Não, nem eu. Seguindo aí, né? Acompanha aí qualquer coisa. Vamos lá, seguira. Bom, bicho, CH. Fascina. Fascina com Cs. Atenção, senhores passageiros. Imagem com G. Claro, terminação gen. Jeito com J. Cuidado aí. Ok, questão de número 8. Portanto, resposta certa, letra C. Bora lá. Penúltima questão. A passagem transcrita do texto na qual o que tem a mesma... O que está em negrito na prova, né? A sua provinha está em negrito aí. Produção. Na qual o que tem a mesma classe gramatical do destacado em que ela foi descoberta por uma imperatriz chinesa. Olha só, ele quer saber a mesma classe gramatical. Você aí que já está na nossa 22ª prova nesse curso. Estou nele, né? Neste curso. O que você já viu aí de função do que ao longo de todas essas provas? Vá, diga aí. Duas funções básicas do que. As outras a gente já viu, mas existem duas aí básicas, imprescindíveis. Quais são? O que com pronome relativo, quando você troca por qual. Lembra aquela história? Ou então o que, conjunção integrante. Não pode esquecer isso, gente. Não é a primeira questão que a gente faz. Que, trocando por qual, pronome relativo. Que, trocando por isso, do que em diante, pelo pronome isso, conjunção integrante. Vamos dar uma olhada nas frases aí, veja lá. Olha só. Que tomavam a xícara de chá. E aí, gente? A imperatriz que tomava a xícara de chá. É só olhar lá no texto. Imperatriz é o termo que antecede o que? A imperatriz que tomava a xícara de chá, a imperatriz a qual tomavam a xícara de chá. Claro, você tem aqui pronome relativo. Letra B. Aí ele coloca aí. Diz a lenda, veja aí, é só ir lá na linha 10, nas linhas 10 e 11, 9 e 10, né? Diz a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda. Opa! Diz a lenda o qual? Não. Diz a lenda isso. Diz a lenda isso. Conjunção integrante. Então, eu já tenho duas funções diferentes. Pronome relativo, conjunção integrante. Joia. Letra C é o desempate, né? Na 13.
que o homem já utilizou para a fabricação de fios. Olha só, nas linhas 13 e 14. O que está aí antes, gente? Um dos mais nobres materiais têxteis que o homem já utilizou. Um dos mais nobres materiais têxteis, os quais, ou então o qual, se eu concordar, claro, com um dos mais nobres, mas eu posso colocar também esse que concordando com materiais, no plural, que é até mais adequado, né? Um dos mais nobres materiais têxteis, os quais o homem já utilizou. Então eu tenho pronome relativo e pronome relativo. A resposta certa é B de bola. Porque todas as outras, A, C, D, E, todas elas são pronomes relativos. Aqui na letra B você tem aí conjunção subordinativo integrante. Ok? Vamos lá para a última questão. Aleluia. É isso aí. O adjetivo destacado em um fino manto. Professor, está destacado o que aí? Fino, né, produção? Aqui, ó. Beleza, meu bem. Aqui, ó. Pronto. E aí, ó? Beleza, doido? E arroio? Olha aí. O adjetivo destacado em fino manto, se deslocado para depois do substantivo manto fino, sofre alteração do sentido, o que não ocorre em... Legal isso, né? É aquela história de você deslocar um termo numa frase e alterar completamente o sentido. Seja ele adjetivo, pronome e tal, se ligue nisso, né? Se eu disser, por exemplo, alguma lembrança restou daquele amor. Estou concordando, estou afirmando, alguma lembrança restou. Mas se eu mudar somente a posição da palavra, lembrança alguma restou daquele amor. Olha a bronca. Percebeu? Eu já estou negando nenhuma lembrança. Se liga aí, vamos dar uma olhada. Passamos por negras, olha só, passamos por negras situações naquela época. Passamos por situações negras naquela época. Ocorre alguma mudança de sentido? Nenhuma. Negras aqui continuam sendo difíceis situações, nos dois casos. Resposta certa, letra A. Nos outros casos, aquele profissional é um pobre homem, um humilde homem. Se eu dissesse um homem pobre, seria um homem desprovido de recursos financeiros. Ela era uma simples pessoa, ok, uma pessoa qualquer. Ela era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, modesta, muda o sentido. Recebi uma única oferta de trabalho. Recebi uma oferta de trabalho única. Uma única, só teve essa. Uma oferta de trabalho única é, assim, inusitada, não existe outra, foi excelente, excepcional. Tornou-se, quando adulto, um grande homem. Homem distinto, honesto, íntegro. Tornou-se um homem grande, de proporções físicas destacadas. Percebeu aí? Então, claro, você tem pelo menos as duas coisas bem diferentes, né? Mudança de posição, de adjetivo e tal, de palavras, podem seguramente aí implicar também mudança de sentido. Certo? Acabou, né? Acabou a prova? Vamos lá, para não perder nosso costume. Pronto. Mais uma. Vamos dar uma relaxada então agora. Vamos lá, só acompanhar. Lembre-se, tem que lembrar mesmo, como foi rápido. Pronto. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Conhece essa figura aí? Pois é, escritor de mão cheia, José Saramago. Interessante isso, né? Um pouco de prudência, né? Você tem aí, não tenhamos pressa. Bota aqui, George. Olha só, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo, né? Olha o mas aí. Não tem pressa não, aquele cara muito acomodado. Ou seja, nem tanto, nem tão pouco. Tá aí o Saramago mostrando aí, claro. Sem pressa, mas também sem moleza, sem morosidade, sem marasmo. Sejamos prudentes. Andemos no passo seguro, firme, seguros, resolutos. Um dia a gente chega, não sabe aí? Mas é bom também não perder tempo demais, né? Tem que ser sempre passos firmes, seguros. Aí a gente alcança o objetivo da melhor forma, tenho certeza. Não é verdade? É isso aí, até a próxima. Valeu!